Então, eu queria encerrar com a sua pergunta, mas antes, depois... Então faça agora, aproveite agora. Perfeito. Dona Nete, os espíritas, nós os espíritas somos a favor da vida, né? Contra o suicídio, contra o aborto, contra a eutanásia ou qualquer outra forma de atentado que seja contra a vida, que no nosso entendimento deve ser preservada de qualquer maneira. Essa deve ser, acreditamos, a posição de qualquer espírita esclarecido. A ortotanásia, no entanto, é uma prática hoje considerada legal pela medicina, em se tratando de pacientes em estado terminal que está para morrer, mas sustentado por aparelhos. Os médicos desligam esses aparelhos e deixam que os pacientes nesse estado se livrem da agonia prolongada. É interessante notar que na ortotanásia, os médicos apenas aplicam nesses pacientes medicamentos que aliviem as suas dores, deixando a natureza seguir o seu curso. Qual a opinião que a senhora tem formada sobre este assunto? Do ponto de vista espírita, como a senhora analisa a ortotanásia? Bom, semanticamente teve um pequeno problema. O espiritismo é contra. Não, o espiritismo não é contra nada. Nós somos a favor da vida. E não contra o aborto, contra a eutanásia, ortotanásia ou o genocídio. Porque quando você se coloca em posição contrária, é um ato de violência, né? O que Gandhi dizia? Então, ele não dizia se contra a dominação. Ele se dizia a favor da liberdade. Ele não se dizia contra alguma coisa. Ele se dizia a favor da não violência. Então, a posição espírita é uma posição proativa. Porque se você se coloca contrário, você alija aquela pessoa da nossa convivência. Então, alguém que fez o aborto, fez por decisão própria. Nós não somos contra essa pessoa. Nós somos a favor dessa pessoa. Mas ela vai ter que entender que ela vai lidar com as consequências de seus atos, que é chamada lei de causa e efeito. Então, o espírita não é contra nada. Ele é a favor de tudo. A favor, principalmente, do crescimento espiritual. Então, a nossa posição é que toda experiência de vida é produtiva. Então, se for possível preservar a vida dentro do possível, a gente deve preservar. Porque cada minuto, cada segundo é uma bênção. Então, por exemplo, o que nós, na nossa pouca visão, achamos um bem enorme, nem sempre é para a pessoa que está vivenciando. Então, vou contar uma experiência que a minha mãe vivenciou, que eu acho que ilustra bem essa situação. Minha mãe, ela tem uma problemática cardíaca grande, ela nasceu com uma má formação de coronárias. E ela teve, ao longo da sua vida, muitos episódios cardíacos. E numa determinada ocasião, durante um cateterismo, ela teve uma parada cardíaca, ela teve várias problemáticas cardíacas, e ela ficou internada numa UTI coronariana, né? Um centro coronariano. E ela teve que ficar ali algum tempo para se recuperar. E ali, ela teve a oportunidade de assistir algo assim bastante doloroso. Era alguém numa agonia, que gritava, que gemia, que constrangia as pessoas ao redor, né? E estava ali algumas cabines adiante, e ela viu que os enfermeiros não se manifestavam muito. E a pessoa estava claramente sofrendo intensamente. E o médico dela se aproximou e ela perguntou o que estava acontecendo. E disse assim, pois é, eu acho que a gente devia interromper tudo, porque é um sofrimento atroz e desgasta todo mundo, mas a família optou por preservar e tudo mais. E minha mãe começou a ver. Por que é que ele estava naquela agonia tão intensa? Havia uma nuvem de entidades esperando e gargalhando que ele desencarnasse. E aquela agonia tão extrema, era ele agarrado ao corpo com todas as possibilidades para ficar lá. Era um medo horrível que ele tinha de sair e encarar aquilo. Então ela soube que aquela pessoa que estava vivenciando aquilo foi um delegado de polícia que fazia parte de um grupo de extermínio no Rio de Janeiro. E se eles acelerassem, ele não ia ficar nem um pouco agradecido por isso. Então o que acontece? A nossa visão é muito pequena, tá? Com relação ao real acontecimento. Então muitos dariam graças a Deus por mais alguns minutos que sejam
de não ter que enfrentar as consequências na vida após a morte. Então, muito do sofrimento no momento da desencarnação não é nem a própria desencarnação. Porque se a desencarnação se faz naturalmente, ou seja, não é um suicídio, se você está indo no momento certo, por esgotamento do corpo, ela é, na verdade, um alívio. Você se liberta do sofrimento, da dor, é um processo bem natural. Mas quando ela se faz fora desses parâmetros, o sofrimento não é o ato de morrer, é o ato de adentrar a vida espiritual e ter que encarar as consequências da sua vida. Então, com relação a isso, o Espiritismo diz que toda a chance de viver é uma chance de mudar. É uma chance de você adquirir conhecimento, de você atingir a iluminação. Então, se naquele último momento você reflete, você entra no mundo espiritual de maneira diferente. Então, toda a vida é proveitosa. Por isso, o Espiritismo é a favor da vida. Então, nunca a gente pode dizer que o Espiritismo é contra. Não é contra. Tá? Tanto que se você fez o aborto, você pode encontrar consolo no Espiritismo? Pode. Se você praticou a eutanásia, você pode encontrar consolo no Espiritismo? Pode. Se você é um assassino, se você... Todos são filhos de Deus. Então, todos, sem exceção, encontrarão a redenção. Muitos que não aceitam assim, é porque eles não estão procurando justiça, estão procurando vingança. Vingança é uma coisa diferente, tá? Então, o Espiritismo é a favor da vida. Então, particularmente, eu acho que a gente deve preservar a vida dentro do possível. Mas as pessoas têm o direito e a liberdade de ter as suas escolhas. Entendeu? E o que a gente pode fazer? A gente pode explicar para elas qual a consequência das suas escolhas. Então, você acha que abreviar a vida de alguém vai aliviar o sofrimento. Aí aplica o suicídio. O que é que você vai explicar para ela? Olha, a vida não acaba. Se você se suicidar, você não vai se liberar do sofrimento. Pelo contrário, você vai, além do sofrimento que você já tem, acrescentar alguns. Então, muitos buscam o suicídio para fugir das consequências de seus atos e não conseguem. Então, explicando a vida após a morte, a imortalidade e a reencarnação, você dá fundamentação para essas pessoas, para elas resistirem às tentações de fugir das consequências. Então, quando a gente explica, a gente consegue, através do esclarecimento, explicar muita coisa para muita gente. A minha primeira experiência com a morte é porque eu entrei na faculdade de medicina e naquela época nenhum parente meu, nenhuma pessoa próxima tinha desencarnado, então eu não tinha vivenciado essa experiência. E quando você entra na faculdade de medicina, quando você vai na anatomia, aquela que você não vê muito, não parece muito real. Mas quando a gente estava na clínica médica, e a gente estava no Gafreguinli, no Rio de Janeiro, na época da AIDS, né? Quando eu entrei no hospital, no Gafre, o Cazuza tinha acabado de desencarnar, então estava no auge dos comentários a respeito da AIDS, ainda não havia o coquetel como a gente conhece, ainda havia muita dificuldade nessa área. Então, muita gente morria, em grande quantidade. Então, no Gafre, era um centro de referência, recebia muitos pacientes com AIDS. Então, a mortandade era um negócio absurdo. Morria, assim, muita gente por semana. É um volume grande de pessoas, não havia nenhum tipo de medicação, eram só paliativos, assim. Então, morria em grande quantidade. E foi a minha primeira experiência com a morte, foi o seguinte, eu cheguei e havia um paciente gemendo, gritando, xingando, dizendo, assim, palavrões. Em altos brados, assim, e com uma cortina puxada, e ninguém parecia ver aquilo, né? As enfermeiras achavam uma nota... Eu fiquei muito impressionada, eu nunca tinha visto. Aí eu perguntei, o que está acontecendo? Ele está morrendo. Dentro de uns 20 minutos, assim, ele morre. E ele vai morrer assim? Não pode dar alguma coisa para dor? Não, não tem jeito. Ele não tem mais veia, não tem como aplicar nada. Então ele ia morrer numa agonia. Ele tinha sarcoma de Kaposi disseminado, né? Não tinha mais nenhum acesso para aplicar coisa alguma, senão já teriam aplicado, né? E como ele era alguém relativamente importante, havia uma monitoração intensa, porque antes acontecia muitos fazerem eutanásia, muita gente, né? Mas como ele era uma pessoa relativamente... Então eles não podiam fazer nada, que havia muitos olhos em cima, né? Então ele estava morrendo, gritando, mas não estava só gritando, ele xingava. Dizia palavrões, dizia... Estava assim, um negócio assim tão... Eu disse assim, eu não sei explicar exatamente, eu entrei. Entrei na cabine e fiquei olhando.
Aí no determinado momento ele olhou para mim, o que é que você está fazendo aqui? Eu disse assim, eu estou observando. Observando o quê? Eu disse, eu sou estudante. Sim, o que você quer? Não, me disseram que o senhor vai morrer dentro de 20 minutos. E eu nunca vi alguém morrer, eu vou assistir. Eu acho que ele ficou tão chocado que ele ficou quieto. Ele ficou quieto. E olhou para mim assim, eu acho que eu vi meio chocado até com o que eu disse, mas eu disse, sinceramente. E você disse isso para mim com esta cara? Se é um fato. Eles disseram que o senhor, brevemente, em pouco tempo, vai morrer. E eu nunca tive essa experiência e eu vou assistir. E você disse isso com essa cara de pau? Disse, é a única que eu tenho. Mas como você pode falar isso assim? Disse, olha, eu sou espírita. E para mim a morte é uma passagem para uma outra vida. Aí ele deu risada. Disse, eu não acredito nessas coisas. Sim, mas eu tenho certeza. Então eu estou aqui para assistir a sua passagem. Eu quero ver. Aí ele parou de xingar. Parou aquilo que ele estava fazendo, parou tudo e ficou olhando para mim. Você acredita mesmo nessas coisas? Eu disse, não, eu tenho certeza absoluta. Tanta certeza que eu estou falando com o senhor bem, com bastante tranquilidade. Eu vou assistir aqui, vou orar pelo senhor, para que o senhor se tranquilize e experimente. Eu não acredito em nada dessas coisas. Sim, mas o senhor não precisa acreditar em mim, daqui a 20 minutos o senhor vai ter certeza. Então me disseram que nos 20 minutos no máximo, o senhor vai deixar essa vida. E, no meu caso, que eu acredito, o senhor vai entrar na pátria espiritual. Vou até descrever. O senhor vai sentir um frio que vai vindo das extremidades em direção, vai sentir uma opressão. Daqui a pouco o senhor vai abrir os olhos e está no mundo espiritual. Aí disse, mas eu não acredito. Disse, não precisa acreditar. Daqui a 20 minutos o senhor vai ter certeza. E como eu tenho certeza que é assim que vai acontecer, eu vou orar pelo Senhor. Aí, ele parou, mas desse jeito. Desse jeito. Ele disse, e qual é o problema? Aí ele contou a história dele rapidamente. Então ele não levou 20 minutos, levou bem mais. E ele disse. E a história dele era uma história, assim, interessante. Ele foi... Eu não posso descrever dados pessoais, é uma coisa complicada, né? Eu vou descrever mais ou menos. Ele era uma pessoa importante, que tinha um determinado cargo, ganhou muito dinheiro, tinha família. E os seus filhos não se interessaram pela carreira que ele tinha abraçado. Ele resolveu vender a empresa dele, dividiu o dinheiro com os filhos e ele tinha dedicado uma grande parte da vida dele a desenvolver aquele negócio. E ele achava que ele tinha sacrificado muito a esposa. Então, ele ia pegar a parte do dinheiro e ia sair numa lua de mel, uma viagem ao redor do mundo, para que a esposa dele usufruísse dos sacrifícios todos que ele fez. Então, ele pegou um navio no Brasil e ia começar pela França. Então, desceu em Marselha. Lá ele alugou um automóvel para ir para Paris, para começar a lua de mel. No meio do caminho, ele teve um acidente automobilístico e teve que tomar uma transfusão de sangue. Era aquele escândalo do sangue contaminado francês, né? E ele pegou AIDS. Só que naquela época, ainda falavam de câncer gay, ainda diziam que a AIDS era a doença de homossexuais. E ele era um homofóbico radical. Era uma pessoa que tinha um preconceito violentíssimo contra homossexuais. Era uma pessoa que fazia muitas campanhas e pegou AIDS. E aquilo foi tão revoltante para ele, ele ficou com tanto ódio de pegar aquela doença e de as pessoas pensarem remotamente que ele pudesse ser... Porque ele se afastou da família, não permitiu que nenhum familiar se aproximasse, ele se internou no hospital sozinho, não queria ninguém. E ele era um doente muito violento, muito bruto, e as pessoas tinham medo dele, sabe? E ele estava morrendo naquele momento, xingando e ofendendo a Deus, o mundo, a todo mundo, porque ele ia morrer com aquela coisa dentro dele. E ele contou. E é isto que me revolta. Morrer não, mas morrer assim. E disse, olha, o senhor não vai morrer. Então o senhor devia rever seus conceitos. Você, tenho certeza, e o senhor também vai ter daqui a pouco. Então, por via das dúvidas, e se eu tiver certa? E se a vida continuar? O senhor vai entrar assim, desse jeito? Quais seriam as consequências? Aí ele parou. Você tem certeza? Olha só, o senhor falou da minha cara de pau, eu estou dizendo isso aqui. É questão de tempo. O senhor já está sentindo os sintomas. O frio nas extremidades. Pelo que eu notei, o senhor parou de ofegar. Aquela dor intensa que aparentemente estava sentindo, deixou de sentir. Já são os sintomas.
O senhor está se desprendendo do corpo. É, verdade. Então, dentro de alguns instantes, você vai entrar na verdadeira paz. O senhor acredita em Deus? Tinha certas dúvidas. Nesse momento, me parece que é uma possibilidade. Então, vamos orar. De repente, o que é que custa? Se não existe nada, tudo acabou. Mas se, como eu tenho certeza que vai acontecer, o senhor continuar vivo, tem a chance das coisas melhorarem. O senhor quer continuar desta maneira. Aí eu comecei a fazer uma prece. Ele se aquietou, parou de xingar e morreu. Ou seja, aqueles últimos minutos de vida foram valiosos? Foi a diferença entre você adentrar num grau de sintonia ou em outro. Foi uma pessoa de grandes valores, que produziu muita coisa, fez muito bem, segundo os familiares. E aquela revolta, aquele ódio, o permitiriam entrar na vida na mão de perseguidores espirituais. E orando, mudando de ótica, mudando de ponto de vista, ele poderia receber o auxílio que ele fazia jus. Então, imagino que aquela entrada ali naquele momento, e aquelas palavras, né? Eu fico pensando, se eu parasse para pensar se eu diria um negócio daquele, eu disse. Assim, bastante espontânea, e foi aquilo que chamou a atenção e fez com que aqueles minutos fossem diferentes. Depois dele, tive inúmeras experiências, alguns conscientes, outros não conscientes, sempre conversando assim. E todas as vezes em que eu falei com naturalidade, com bastante tranquilidade, sobre o fenômeno da morte, eles que iam morrer se impressionavam muito e refletiam coisas. Se eu tivesse mais tempo, eu vi um que falou, se eu tivesse mais tempo para pensar nessas coisas, né? Pois é, não tem, mas vamos pensar agora. Porque o tempo é muito relativo, segundo Einstein, não é verdade? 1 minuto pode fazer a diferença na eternidade. Então, o Espiritismo é a favor da vida. Toda vida é valiosa, toda vida é importante, mesmo as experiências ruins. Então, quem aparentemente ouviu falar que cometeu um crime sem perdão, isso não existe. Não existe. Você tem uma experiência. E toda experiência, boa ou má, te faz crescer. Porque você aprendeu como não fazer. Tem gente que aprende como fazer, e você que teve uma experiência ruim com resultados ruins, aprende como não fazer. Então, toda experiência, boa ou má, é experiência. E o Espiritismo é a favor da vida, do crescimento espiritual em qualquer circunstância. Então, você que se tornou espírita e tem no seu passado uma experiência que alguns afirmam não ter perdão, pode esquecer que isso não é espiritismo. Tá? A questão de castigo divino é uma coisa católica, né? O que é o tal pecado? Pecado, no catolicismo, é uma ofensa a Deus. No espiritismo não existe, porque Deus não se ofende. Pensa bem, Deus vai ficar ofendido com o que você fez? Se o seu pai perdoa, se alguém que te ama perdoa, você acha que Deus não vai fazer? Ele não vai fazer porque ele não se ofende. Então não é uma questão de perdão. Então não existe pecado, não existe necessidade de perdão. Existe necessidade de arrependimento. Tá? Porque o castigo, a culpa, elas geram sofrimento. E não interessa a Deus o seu sofrimento, interessa a Deus a sua felicidade. Então o que Deus ganha com alguém paralítico numa cama? Nada. Então não é um castigo divino, é uma escolha que você fez na sua vida. Tá? Então para Deus era muito mais vantajoso você levantar se fosse trabalhar. Chico Xavier, eu acho que ele era extraordinário, e ele fez uma metáfora a respeito da evolução que eu acho maravilhosa, né? Então ele diz que a evolução só se faz através da desidratação. Ou você chora sofrendo, ou sua trabalhando. Agora, sem desidratação, não tem evolução. Você que escolhe. Ou você chora, ou você sua. Qual é a sua escolha? Então, você que cometeu um erro e agora se tornou consciente, trabalhe. Trabalhe para o quê? Arrependimento, para recuperação. Então, nós temos as outras vidas para recuperar, para se arrepender. Então, o Espiritismo não é contra, nunca. Ele é a favor. Tá? Então, eu espero que tenha esclarecido. E a ortotanásia, doutora? Oi? A ortotanásia? É o que eu falei, é um direito de escolha. Todos nós temos a liberdade.
tá? Então, que opção eu faria? Eu não faria essa opção, particularmente. Mas se algum paciente, algum familiar chegasse para mim e exigisse, eu pediria, então você pode escolher um outro profissional para tomar essa atitude. É uma liberdade que ele tem. Se a lei deu, tá? A gente permite. Porque se passou, Deus permitiu. Eu entendo assim, as coisas acontecem por uma razão. Todos necessitam de suas experiências. Alguns só entendem através da dor e do sofrimento, lembram? Só chorando. Então, a pessoa tem o direito de realizar as suas experiências. Então, não nos cabe julgar a ninguém. Não julgueis para não ser julgados. É uma máxima de Jesus que eu levo ao pé da letra. Então, eu não julgo ninguém. Por exemplo, eu tive gravidez muito difíceis, várias. Eu tive 2 abortos. E um amigo nosso era o profissional encarregado do parto. E eu fiz a opção, olha, se houver algum problema na gestação, eu quero que você salve a criança. É um direito que a gente tem. O Espiritismo diz que o aborto terapêutico para salvar a vida da mãe é lícito. Tá? Mas eu fiz a opção de não. Aí eu pergunto, por quê? Senhora, se durante o parto eu desencarnasse, e ele também, e a gente chegasse ao mundo espiritual e disse, meu filho, eu tentei. Tentei, não foi possível. Por que não foi possível? Mas se eu estivesse fazendo um aborto e nós 2 morrêssemos, com que cara eu ia encarar ele lá? Mas é uma coisa totalmente pessoal. Então, para mim, eu iria até as últimas consequências. Então, essa opção foi necessária. O neném teve uma parada cardíaca e o meu primeiro filho nasceu numa cesariana sem anestesia. Porque não dava tempo de anestesiar, então o médico abriu e tirou na raça. Então, não se faz isso, porque o risco para a mãe é muito grande, mas eu sobrevivi. Meu bebê também sobreviveu. Ele teve que ser ressuscitado, teve um apigar 3,5, muito baixo. Teve que fazer acompanhamento neurológico durante muito tempo. Pensava sem sequela, um monte de coisa. Mas eu fiz a opção, vi com ela. E esse menino, que potencialmente tinha isso, tinha aquilo outro, com 1 ano e 9 meses, começou a aprender a ler. Né? É um menino que teve vários valores, matemática, e um monte de coisa, um monte de aptidões, né? É acima da média, o safado, viu? Porque o moleque não... com muitos talentos, assim, mas foi uma opção pessoal. Então, as pessoas têm o direito de fazer as suas escolhas, e nós não devemos julgá-las. Então, toda vez que a pessoa tem uma atitude que você não julga correta, tá? Você não tem o direito de atacar, ou humilhar, ou botar numa situação vexaminosa. A gente deve informar a respeito das consequências possíveis. E se a gente tiver a opção, informar para a pessoa as possíveis consequências. Então, você informa as opções, mas ela tem o direito de escolher. Como eu também tenho o direito de escolher. Então, por exemplo, se eu tiver que atender uma pessoa num quadro obsessivo, eu vou dizer que eu acho que é. Aí, se a pessoa não for espírita, ela tem o direito de escolher do profissional, mas eu sou espírita. Então, eu aceito a existência da interferência espiritual e se eu me confrontar com alguém cujo eu acho que a causa é um processo espiritual, eu falo. E a pessoa, do outro lado, tem o direito de escolher. Ah, não, eu não aceito isso. Então, procure outro profissional, tá? Porque eu penso assim. E isso em qualquer atitude, em qualquer área que eu for trabalhar, tá? Eu vou agir de acordo com as minhas convicções. E você tem todo o direito de agir conforme as suas convicções. Então, tem profissionais que se sentem, e as motivações deles são nobres. Eles não aguentam ver a pessoa sofrendo tanto. Então, elas acham que estão fazendo um bem. Então, de alguma maneira, isso afeta o resultado? Sim, afeta para a pessoa que faz. Tá? Então, a intenção afeta o resultado? Sim, afeta. Se na justiça a gente faz isso, por exemplo, um crime foi cometido, alguém morreu. A pena que a pessoa que matou vai receber é proporcional a quê? Quantos tem atenuantes? Tem. Tem agravantes? Tem. Então, por exemplo, premeditação é um agravante? É. O crime de paixão é um atenuante? É. A pessoa estava sob forte emoção e cometeu o crime. Isso atenua o castigo? Sim, atenua, sim. Da mesma maneira que a premeditação, motivo fútil, motivo torpe, a vítima não ter defesa, agravam a pena. Então, se na justiça humana a gente tem agravantes e atenuantes, na justiça divina, igualmente. Então, qualquer ato tem atenuantes e tem agravantes. Quais são os atenuantes? Conhecimento, responsabilidade, intenção. Tá? Então, se a pessoa está equivocada na sua análise do acontecimento, isso é levado em consideração? Sim. Tá?
Então, existem pessoas que, sabendo as consequências, tomam atitude. Então, o resultado para ela terá muito mais intensidade do que para aquele que não tem a mesma consciência. Por isso que muitos espíritas sofrem muito no mundo espiritual, porque eles têm essas colocações e escolhem agir de maneira antiética. As consequências são grandes? São. Por quê? Porque Deus quer castigar mais ou tem preferência? Não. Quem fala isso é o Homem-Aranha, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Lembra do Homem-Aranha? Isso para o espírita também. Muito conhecimento traz responsabilidade. Então, no livro Tormentos da Obsessão, de Filomeno de Miranda, pela psicografia de Valdo Franco, fala sobre um grande hospital no mundo espiritual especializado em espíritas. Um hospital psiquiátrico monstruoso que tem uma especialidade de atender espíritas. Por quê? Tem muito espírita precisando de hospital psiquiátrico? Tem. E o espírito diz exatamente por quê. Pela quantidade de espíritas que morrem aqui, fecham os olhos para a vida física, e quando acordam no mundo espiritual, meu Deus, era verdade, e cai maluco. Choque. Porque ele afirmava acreditar na reencarnação, na imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, mas vivia como se não acreditasse. Então, quando ele acordava no mundo espiritual, vinha um choque tão grande que ele fazia uma fuga psicológica para a insanidade e ia para o hospital psiquiátrico. Mas por que ele ia para o hospital psiquiátrico? Sim, porque é muito comum os espíritas que fazem muito mal a si mesmos, mas fazem a caridade, têm obras sociais notáveis, fazem o bem. E eles adquirem méritos? Sim, lembram André Luiz? Atenuou, ele foi um suicida, mas atenuou suas penas pelo bem que ele fez sem intenção. Imagine muitos espíritas que têm obras sociais imensas, que dedicam a grande parte da sua vida, dos seus recursos, do seu trabalho, a agir no bem. Isso é meritório? Sim, mesmo que pessoalmente, individualmente, eles tenham situações comprometedoras de naturezas sexuais, de naturezas pessoais. Isso é um fator relevante. Quando ele acorda no mundo espiritual e vê as consequências dos seus atos, ele faz uma fuga psicológica. Mas tem direito ao atendimento pelo bem que fez. Então, o bem nunca fica sem resposta do mundo espiritual. Mas todos os nossos atos, sem exceção, têm consequências. Então, o Espiritismo prega a lei de causa e efeito. Então, o Espiritismo não proíbe nada. Então, a gente vai usar Paulo de Tarso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, sabendo disso, nós sabemos, pela lei de causa e efeito, das consequências dos nossos atos. De maneira, o que é que o Espiritismo prega? O Espiritismo prega a mudança para melhor, ou seja, a evolução. Então, qualquer coisa que contribua para a evolução, e o sofrimento também contribui, é uma coisa válida. Então, abreviar a vida. Nós não somos Deus. Se os recursos para a manutenção da vida existem, nós devemos usá-los. Mas cada um tem o direito de agir como achar melhor. A nossa obrigação como espírita é esclarecer. Então, são campanhas de esclarecimento. Não campanha contra, campanha a favor do comportamento ético, do comportamento produtivo, do comportamento evolutivo. E vamos lembrar do Chico Xavier, né? Não há evolução sem desidratação. Você escolhe, ou sua no trabalho, ou chora no sofrimento. Direito de cada um. Muito